Se estamos falando de Edson Arantes do Nascimento ou simplesmente Pelé, não há como não começar com a palavra rei. O título de rei do futebol não é um exagero nem uma gentileza. É o reconhecimento de uma carreira que elevou o futebol a um patamar que poucos conseguiram alcançar. Pelé não era apenas um jogador, ele era a própria essência do futebol, alguém que transformou o esporte em uma verdadeira arte. Suas características em campo faziam dele um jogador completo e praticamente imbatível. Pelé atuava como atacante, mas a verdade é que ele era muito mais do que isso. Ele tinha a habilidade de um meia, a inteligência tática de um volante, a velocidade de um ponta e, claro, o faro de gol de um centroavante nato. Seu estilo de jogo era um combustível explosivo de técnica, visão, velocidade e, principalmente, genialidade. Ele conseguia prever e executar jogadas de maneira intuitiva, como se enxergasse o jogo em uma velocidade diferente dos demais. Era como se ele estivesse sempre um passo à frente. Uma das marcas mais impressionantes de Pelé era a sua capacidade de finalização. Ele sabia como ninguém colocar a bola nas redes. E aqui, não estamos falando apenas de chutes fortes. Ele tinha uma variedade infinita de formas de marcar, de cabeça, com os dois pés, de bicicleta, em cobranças de falta, em jogadas individuais. Pelé tinha uma precisão cirúrgica na hora de finalizar. Um lance clássico foi o gol de placa, que ele marcou contra o Fluminense em 1961, no Maracanã. Ele driblou praticamente o time inteiro antes de balançar as redes, em um dos gols mais emblemáticos da história do futebol. E quando falamos de Pelé, não podemos deixar de destacar sua visão de jogo. Ele enxergava os espaços antes mesmo que eles surgissem. Ele sabia onde estar, sabia como abrir a defesa adversária, como servir seus companheiros de equipe com passes milimétricos. Ele fazia o difícil parecer fácil. Sua capacidade de ler o jogo e criar oportunidades era algo que o diferenciava e o tornava uma ameaça constante, independentemente de onde estivesse no campo. Outro ponto que é impossível ignorar é a sua velocidade e vigor físico. Pelé não era só técnica refinada, ele também era um atleta completo. Com um físico invejável, conseguia combinar explosão com resistência. Sua arrancada era devastadora. Uma vez, com a bola nos pés e espaço à frente, ele se tornava praticamente imparável. Além disso, ele também tinha uma força impressionante, o que fazia dele um jogador difícil de desarmar. Ele tinha um equilíbrio absurdo, o que permitia que mantivesse o controle da bola mesmo em meio a faltas e disputas acirradas. O que torna Pelé verdadeiramente único, no entanto, é sua longevidade e consistência. Ele jogou em alto nível por mais de 2 décadas. Sua carreira foi marcada por milhares de gols, oficialmente 1.283, incluindo amistosos, e uma série de conquistas. Pelé é tricampeão mundial pela seleção brasileira, sendo o único jogador a alcançar esse feito até hoje. Sua atuação na Copa de 1970, no México, é lembrada como uma das maiores exibições individuais de um jogador em uma Copa do Mundo. Com passes, dribles e gols, ele foi o maestro de uma das seleções mais icônicas da história. E não podemos deixar de mencionar sua personalidade dentro e fora de campo. Pelé era um líder natural, mas não de palavras, e sim de ações. Ele inspirava seus companheiros com sua dedicação, humildade e, claro, com seu futebol genial. Dentro de campo, não importava a pressão. Pelé sempre se mostrava calmo, concentrado, focado em seu objetivo. Fora de campo, ele carregava uma aura de humildade,
e um respeito que transcende o futebol. Por tudo isso, Pelé não foi apenas um atacante. Ele foi o jogador que transformou o futebol em um espetáculo global. Seu legado vai muito além dos títulos e dos números. Pelé é o símbolo de um futebol que emociona e encanta gerações de jovens e adultos. Quando falamos de Pelé, estamos falando de uma lenda viva, do eterno rei do futebol, que não só dominou sua era, mas deixou sua grande marca na história do esporte.